Olá pessoal, vamos para a nossa aula de hoje, meu povo. Vamos dar uma olhadinha no assunto que nós temos hoje. Vamos todos acompanhar. Hoje nós vamos dar uma olhada no Simple Past, galera. E o exercício que eu, que eu enviei para vocês também é sobre o Simple Past. Veja aí, vamos falar sobre o uso do Simple Past Tense, gente. O passado simples é usado para expressar ações acabadas em um tempo definido no passado. Ok? Então, quando a gente fala do Simple Past, diferente do passado contínuo que a gente viu na aula passada, né, gente? O passado contínuo você vai falar de algo que estava acontecendo. O Simple Past você vai falar de algo que aconteceu. Essa ação não tem nada a ver com o presente. Ela começou e ela terminou no passado e não tem implicação nenhuma no presente, certo? Então, ele é usado para expressar ações acabadas em um tempo definido do passado. Geralmente é empregado com esses advérbios de tempo aí, gente, ó. Yesterday, que significa ontem, 2 weeks ago, há 2 semanas, ou 2 semanas atrás. A palavra ago, que vocês estão vendo aí, gente, significa atrás, ok? Yesterday, ontem. Ago, atrás. Last year, ano passado. Last week, semana passada. Então, o last significa último ou passado, ok, galera? Então, essas são palavrinhas que, já que vai ser um tempo definido no passado, né? Ele vai expressar, ele vai usar essas palavrinhas justamente para definir quando a ação aconteceu, ok? Verbos. No passado simples, os verbos são divididos em dois tipos de verbos, gente. Pode ser verbo regular ou verbo irregular. Por que tem o nome de regular, gente? O verbo regular, ele tem esse nome porque tem uma regra ao compor, ao colocar um verbo no passado em inglês, gente, tem uma regra. E os irregulares, exatamente o oposto. Você sabe que o prefixo i dá a ideia de não, né, gente? Irregulares é porque não tem regra. Então você tem que memorizar esse tipo de verbo que são chamados de irregulares. Então, para botar um verbo no passado em inglês, tem a maneira regular e tem a maneira irregular. Você não pode escolher. Tem verbos que são apenas regulares, tem verbos que são apenas irregulares. Ok? Veja aí os verbos chamados regulares, as regras. Você acrescenta a terminação ed aos verbos regulares para colocar o verbo no passado. Por exemplo, work, que é o verbo trabalhar. Olha como ele é no passado aqui, galera. Worked. E essa forma que você escreveu serve para todas as pessoas. Diferente do português, né, gente? Que você vai conjugar no passado. Eu trabalhei, tu trabalhaste, ele trabalhou, nós trabalhamos, nós trabalhais, eles trabalharam. Em inglês é mais fácil. Por quê? Porque essa forma aqui que eu escrevi aqui, o worked, vai servir para todos os sujeitos. I worked, you worked, John worked, the boy worked. Então, não tem alteração essa forma no passado. O want, que é o verbo querer, eu coloquei no passado só através da acréscimo do ed. Então você bota um verbo regular em inglês no passado através do ed para dizer, falar sobre algo que aconteceu. Ao se acrescentar a terminação ed, alguns verbos sofrem alterações. Então você não é simplesmente, alguns não é simplesmente colocar o ed. Alguns vocês vão ter que ter cuidado. Por exemplo, verbos terminados com a letra e, você não vai botar o ed, você bota só o d, ó. Amar, I loved, eu amei. Então aqui, ó, já termina em e, você não vai botar o ed como aqui, ó. Porque esse aqui termina em k, esse termina em t. Aqui bota o ed. Mas aqui termina em e, não vai botar o ed, não vai ficar com dois s. Você bota só o d, certo? Então, bota o verbo regular no passado terminado em e dessa maneira. Os verbos que terminam em Y e antes dele tiver uma consoante, você vai trocar o Y pelo I, aí bota o ED. Olha aqui, ó. Study. No passado, você troca o Y pelo I e bota o ED. Ok? Então, você bota no passado dessa maneira. Troca o Y pelo I e ED. Em verbos terminados com essa sequência aqui, ó, as três últimas letras, aqui, ó, tem o TOP, tá vendo? É o verbo parar.
F é R, consoante, vogal, consoante. TOP, consoante, vogal, consoante. Né? Você repete a consoante final antes de botar o ED. Ó. Prefer, preferred, com 2 R's. Stop, stopped, com 2 P's. Então, quando a sequência, as 3 últimas letras do verbo forem consoante, vogal, consoante, tem que ter cuidado na hora de botar o ED, que você vai ter que repetir a última consoante. Ok, gente? Próxima. Os verbos irregulares. Os verbos irregulares geralmente apresentam formas distintas para o passado. E como não há regra, por isso ele tem o nome de irregular, para a formação desses verbos, eles precisam ser memorizados. Lá no final do livro de vocês, gente, do material de vocês, vocês encontram esses verbos irregulares. E se vocês tiverem alguma dificuldade também, é só ir para o Google, pessoal. Ó, você vai no Google aqui, ó, você bota, ó, lista de verbos irregulares em inglês. Já até apareceu aqui, ó. Aí você vem aqui, ó, e aqui tem lista de principais verbos irregulares. Cadê a lista? Cadê a lista? Aqui, ó, pessoal. Tá aqui a lista, ó, galera, ó. Então, essa é a lista de irregulares. Qual é o passado, prof? O passado simples é essa segunda coluna aqui. E aqui tem até o significado deles também. Gente, muito fácil, em qualquer canto aí da internet. É só você digitar verbos irregulares. Eu acho que vocês encontram até lista de verbos regulares também, gente, ó. Lista de verbos regulares em inglês. Apareceu aqui, gente, ó. Ó, verbos regulares. Aí você vai aqui, clica, né? Regulares aqui na Wisa de novo, ó. Tá vendo? Ó? Regulares, ó. Bota no passado, ó. Ó. Só botar o ED, todos com ED, ok? Tem até o significado aqui também. Então, é muito simples. Vocês encontrarem essa lista de verbos aí, meu povo, ok? Voltemos para cá. Então, eles precisam ser memorizados. Todos, são mais ou menos 200. Então, pessoal, pelo menos alguns vocês precisam saber. Por exemplo, esses dois aqui, ó, go, que é o verbo ir. Eu acrescentei o ED para botar no passado? De maneira nenhuma. Olha aí como é o passado de go, é o went. Speak, eu botei o ED? Não, porque ele é irregular, certo? Ele é irregular. Olha como é o passado dele, spoke. Eat é ate, enfim. Esses verbos, para botar no passado, tem que ser memorizado, pessoal. Não tem outra maneira, é memorizar, ok? Na forma afirmativa, no passado os verbos apresentam a mesma forma para todas as pessoas. Então, a formação é sujeito, verbo e complemento. I talked to her yesterday. Eu conversei com ela ontem. Ó, sujeito, verbo, complemento. The dog ran, aqui já é irregular. Ele correu atrás de mim ontem pela manhã. O verbo correr no passado. Eles me ligaram há 5 minutos. Ou eles me ligaram 5 minutos atrás. Olha aqui tem um regular, pessoal. Então, sujeito, verbo e complemento é dessa forma que você bota um verbo no passado, ok? Na negativa e na interrogativa, nas formas negativa e interrogativa do passado simples, deve-se utilizar o auxiliar did, é ele que identifica passado, como se observa nos exemplos a seguir. Forma afirmativa, she went to school yesterday. Forma negativa, she did not go to school yesterday. E a forma interrogativa, did she go to school yesterday? Então percebam, gente, que quando você usa o auxiliar na negativa e para fazer a pergunta, o verbo já não fica went. O verbo volta à forma normal dele, que é o go, ok? Então, nas formas negativa e interrogativa, com as quais é obrigatório o uso do auxiliar did, os verbos devem permanecer no infinitivo, ou seja, a forma normal dele, sem colocar no passado, sem botar o ED ou sem ser irregular. Ok, gente? Então, você utiliza o verbo dessa maneira na forma normal. Ok? O verbo to be. O verbo to be é considerado irregular. E no passado simples apresenta essas duas formas aí. É o verbo ser ou estar, que nós vimos no passado contínuo, né, galera? O was é para I, he, she, it.
e o were é para you, we, they. Então, o verbo to be também tem o passado. Ele é usado no passado contínuo, mas ele também é usado só no passado. O verbo to be não precisa de verbo auxiliar para fazer perguntas ou negações, você usa ele mesmo. Ó. Negativa, was not or wasn't, were not or weren't. Interrogativa, was e o sujeito, como nós já vimos no passado contínuo, certo, gente? Então, meu povo, está aí o simple past, ok, gente? Tem um exercício para vocês lá, que é exatamente o exercício sobre o simple past, para vocês fazerem, gente. Façam com muito cuidado, que semana que vem a gente vai corrigir, certo, galera? Beijo, 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 meu povo. Até o nosso momento de interação.